Estamos de volta com o Planeta SPM. Se quiser participar do programa, mande sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Nós estamos recebendo o advogado de Direito Internacional, Manuel Furriela, para conversar sobre a pena de morte no Brasil e no mundo. Mas antes, o Planeta SPM foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o assunto. Na Indonésia, 2 brasileiros foram executados por causa de tráfico de drogas. E o Planeta SPM quer saber se você é contra ou a favor da pena de morte. Eu sou a favor porque eu acho que com a pena de morte a criminalidade ia diminuir muito, porque as pessoas iam pensar muito antes de cometer crimes. Para crimes hediondos, a favor da pena de morte. Para pessoas que praticam esse crime, eu creio que não tem mais como socializá-los. Eu sou contra a pena de morte. Primeiro porque morrer é muito fácil, né? Você não vai pagar pelo seu crime morrendo. Morto você não vai ajudar em nada. Eu acho que tem que pagar vivo, né? Com o seu erro. E porque no Brasil, principalmente, o sistema judiciário é muito precário. A pena de morte poderia matar muita gente inocente. Você vai começar a matar as pessoas por causa disso? Essa não é uma saída. Então, na realidade, não vai adiantar nada isso. O certo é a gente entrar numa discussão, num consenso, e aí a gente chega em algum lugar. A gente pode ver aqui o assunto foi bem controverso nas ruas, né? O que você achou? Com certeza. Você vê que tem um grande debate aí a respeito da pena de morte. Alguns acreditam, e eu já desmistifiquei isso aqui, que ajuda a diminuir a criminalidade. Não é verdade. O que ajuda a diminuir a criminalidade é a certeza da punição, seja ela qual for. Então, se alguém comete um crime grave, aqui no caso do Brasil, tem a certeza que vai ficar 30 anos preso, vocês podem ter certeza que ele vai pensar 10 vezes antes de cometer. Tá certo? Então, não funciona. E vai pensar, se você colocar a pena de morte, as mesmas 10 vezes se você tiver certeza que vai ser aplicada. Então, o grande problema está na certeza da impunidade que reina aqui no Brasil. A maior parte dos criminosos tem, não a certeza, mas tem grande chance, né? Ele sabe que tem grande chance que não vai acontecer nada com ele se ele cometer qualquer tipo de crime no Brasil, seja ele hediondo, como disse um dos entrevistados. Então, o problema está na certeza ou quase certeza da impunidade e não no tipo de pena que você vai utilizar. 30 anos não é pouco para ninguém ficar preso, ainda mais nessas instalações carcerárias que a gente tem no Brasil, que é a pena de morte cumprida em vida. É o pesadelo já cumprido, você já cumprindo em vida. Então, a certeza da impunidade é que é o problema. A gente tem que consertar, a gente tem problemas judiciais, policiais, investigatórios e desses gêneros todos que compõem a sistemática de combate à criminalidade no país, que essas sim é que precisam sofrer algum tipo de acerto. Agora, uma das respostas aí realmente foi curiosa, né? Eu achei interessante, para crimes de hediondo sim. Então aí já é uma outra visão. Aí não é uma visão de impunidade, é uma visão daquele que acredita que a pena máxima que nós temos no Brasil, que é de 30 anos, não é suficiente para quem comete crimes assim mais agressivos ou os famosos crimes hediondos que a gente conhece, né? Então, na visão daquela pessoa que deu a entrevista, na verdade, é pouco ficar 30 anos preso. Então, entrando um pouco nesse debate, tá? Eu acredito que realmente não é, primeiro que não serve para combater a criminalidade, já bati bastante nessa tecla, mas no ponto aí que eu acho que a gente deveria de entrar nesse aspecto, é um debate acerca das penas que a gente tem no Brasil. Mas eu acho que enquanto a gente não tiver ou não consertar o sistema de punição no país, para que as pessoas tenham essa certeza, a gente não vai poder debater pena aqui. Porque o problema não está em colocar uma pena mais ou menos severa. O problema está na certeza que você não vai sofrer nenhuma, né? Ou como nós temos no Brasil, eu sou advogado, estou dizendo aqui porque tem muitos colegas que são advogados criminalistas, tá certo? Eles sabem muito bem como fazer com que um bom cliente não sofra algum tipo de penalidade. Porque o sistema de leis do Brasil, ele dá margem a que você debata tanto que aquele criminoso ele acaba ou não sendo preso ou ele fica muito menos do que o tempo que deveria preso. Isso dentro da lei. Não estou dizendo aqui que ninguém está fazendo nada de errado. Então vamos acertar primeiro isso, e eu acho que o debate depois, não, as nossas penas são menos severas do que deveriam, elas são inadequadas, ou ela é muito severa para esse tipo de crime, é menos do que para o outro, eu acho que é um debate que só dá para a gente ter a partir do momento que as pessoas sintam o peso daquilo que elas fizeram de errado. O peso da lei. Aí eu acho que dá para discutir esse tipo de questão. E a gente sabe que no Brasil a pena de morte é proibida porque vai contra os direitos humanos.
o direito à vida, à dignidade, político e civil. Exato. E qual seria, então, a melhor forma de punir, mas ainda assim respeitar os direitos humanos? Realmente, né, eu acho que a melhor forma é a gente aplicar o que a gente tem em termos de lei, fazer uma reformulação legislativa, tá certo? Porque efetivamente se cumpra aquela pena que foi atribuída, né? Que você tenha um sistema de ressocialização funcional, que as pessoas tenham grande chance de serem punidas. Em nenhum país, você pode pegar o país mais avançado do mundo, certeza absoluta que vai ser punido, você não tem em lugar nenhum do mundo. Né? Isso daí não existe. Não existem certezas absolutas, né? Não existe nada absoluto nesse tipo de questão, tá certo? É uma questão que envolve julgar pessoas, analisar, investigar. Então, isso tudo sempre vai ser algo que vai ter aí uma margem de erro. Tanto é verdade que a socióloga estava mencionando que se você pode ter pessoas condenadas à morte em países que têm uma pena de morte, que elas são inocentes. Um erro judiciário pode causar, ou como já a gente tem na história, pessoas que sofreram a pena de morte, quando você analisar, elas eram inocentes. Erros acontecem em todos os lugares. E não é uma questão de falta de perfeição de sistema. É uma questão de que a sociedade ela é imperfeita, ela erra. Então, eu acredito que a gente tenha que ter realmente uma reforma na sistemática aqui no Brasil, falando do nosso sistema, ele é muito equivocado, ele tem muitos problemas, e você tem um sistema de investigação policial que também não funciona. Né? Essa certeza de punição para quem é mais pobre, ou de alguma classe social, grupo étnico aqui no Brasil menos favorecido, que a socióloga abordou, e abordou muito melhor do que o que ela que é propriamente da área, né? Ela está corretíssima no que está dizendo. Né? Porque são grupos que não têm condições de contratar os melhores advogados, são grupos que não têm condições de fugir do país, então você não consegue ter uma sistemática funcional no combate à criminalidade no Brasil enquanto você não reformar todo o sistema. É nisso que eu acredito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada, Manuel, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. O Planeta SPM fica por aqui. Até a próxima.